Esse aqui já é o segundo link, certo? Isso. Beleza. Já. Só um minutinho, gente, só um minutinho. Vamos lá. O Clóvis está pedindo aqui o segundo link. Eu vou já passar para ele, só um minuto. A correria. Vamos lá. Novamente, na presença aqui de todos vocês, é importante mencionar novamente que esta live está sendo gravada. Isso daí foi uma conquista do sindicato, do Sindimar, não da PNM. Muitos daqui já me conhecem, mas quem, por exemplo, o parente não me conhece, a Carmen não me conhece. Eu sou Rose Vitória, vice-presidente da Associação dos Profissionais da Marinha Mercante. Os professores estão aqui de forma gratuita e tudo feito com muita dedicação e carinho para vocês, tá? A associação não tem interesse algum em criar cursos, apenas no intuito de ajudar todos vocês, tá bom? Eu vou fazer a apresentação. Me parece que o primeiro vai ser o historiador historiador do DPC e professor também, chefe de máquinas, o professor Juarez Maia. Professor, muito obrigada aqui pela sua disponibilidade conosco, tá bom? Boa noite. Boa noite a todos. É um privilégio estar aqui com queridos amigos de tantos anos, né? O tempo passa, a gente não vai se vendo. Uma vez que eu vi o Clóvis, por exemplo, a barba dele ainda estava branca. A minha também. Aliás, não estava branca, a minha. Tudo bem, cara? Tive o privilégio de ser da turma de aperfeiçoamento da comandante Belém, por exemplo, né? Também tantos anos atrás, né? Eles vão passando. O Anderson, então, nem se fala, e cerramos fileiras lá junto com a Café dos Esportes, do Rio de Janeiro, já se vai vir. Bom, senhores, o chefe Serra pediu para que eu falasse algumas coisinhas sobre inspeção de história naval, mas eu não pude deixar de analisar aqui as emendas do curso que nós estamos falando, né? Me surpreendeu muito, porque, não é que me surpreendeu não, mas me preocupou, porque eles simplesmente fizeram um resumo muito grande de toda a EFON mais o PNA. É uma quantidade de conhecimento gigantesco, né? E aí, do meu conhecimento da casa, né, eu tenho 17 anos dentro do PC e do SIAGA, voltando agora na condição de professor do SIAGA, e não é do feitio deles aprofundar uma quantidade tão grande de material, né? Então, eu não acredito que a gente vá pegar questões muito pesadas. Deve ter uma ou outra para contrabalançar, mas, e até porque não é um concurso para qualificação e eliminação de ninguém, então acredito que seja apenas uma coisa muito conceitual e tá. Saliento aqui a presença do nosso querido chefe Débio, né? Mestre de todos nós, quem foi aluno do SIAGA nos últimos 30 anos aí, foi aluno dele durante muito tempo. Muito obrigado aí pela presença, Então, eu acredito que não vai ser muito profundo. Eu não tive contato nenhum com a banca, até porque eu nem sei quem é a banca lá do SEAGA. Posso até ter conversado com alguns, mas sem saber. Então, eu não acredito que seja muito profundo. Eu vou passar aqui para os senhores uma pequena apresentação que a gente fez há algum tempo, que fala de uma forma geral sobre a parte de inspeção de vistoria naval. Apareceu aí? Ele pode me sinalizar? Sim, ok. Sim. Os meus contatos, né, fiquem à vontade para entrar em contato, qualquer coisa, né? E é isso, vamos lá. Isso aqui eu estou falando de uma forma geral sobre a parte de inspeção de vistoria naval. A gente fez uma historinha aí, né? Como é que foi a evolução, né? Desde lá do final do século XIX, quando houve o arcabouço legal, a Constituição, o início das autoridades marítimas, os navios à vela, depois a vapor, os navios hídricos, né?
depois os vários tipos de abordagem que foram evoluindo, né, as turbinas a vapor, o carvão, o ferro, a soldagem de chapa, o fósforo, etc. Um detalhe, chefe, já temos turbina a gás de novo, gás natural inclusive, está voltando aí com toda a força, já temos alguns navios no mundo sendo gerados a GNV, tá? A gás natural. Motor diesel e os navios especializados, né? Nós somos doutores nos assuntos, né? A carga geral também está acabando, mas ainda existe, né? Os petroleiros, os janeleiros, os real, brasileiros, frigoríficos e porta-contentores. Aí vem a modernidade do século XX, né? Do final do século XX, com as comunicações por satélite, GPS, GNSS, as cartas eletrônicas e as combinações, inclusive com o governo automático, que estamos agora vivenciando muito de perto, né? Que será uma realidade nos próximos 10 anos. Já estão navegando, mas em breve passarão de verdade nos nossos portos, né? Eu também não acredito que vai acabar com a população a bordo. Vai haver, obviamente, uma redução, mas não vai acabar, principalmente para o maquinista, né? Porque o pessoal é muito mais barato manter uma embarcação navegando do que ter que pará-la. Então, o lucro cessante é uma coisa que faz parte da nossa vida, né? Então, imagina mercantes, como falando de novo. Logo depois a parte da IMO, né, que foi constituída em 58, apesar dela existir muito antes, né, ela inclusive é anterior à Organização das Nações Unidas, já com outros nomes e tal, e hoje inclusive só perde para a FIFA, para quem não sabe, em quantidade de países. Vamos lá, agora que entra realmente a nossa parte mais importante. Bom, eu botei aí uma colazinha, que é o famoso Rule Finder. Para quem não conhece, é um instrumento maravilhoso, é um banco de dados gigantesco, onde estão toda a legislação internacional, incluindo ali a legislação da IMO, né? Da IMO, da Organização Internacional do Trabalho, né? Também tem da Guarda Costeira Britânica e, nesse caso aqui do Rule Finder, as regras de classe Lloyd's Regs. Ele é gratuito, é só entrar nesse site aqui, se inscrever, e a gente passa a ser assinante e receber todas as atualizações dessa legislação, que muda a cada segundo, né? E que, infelizmente, o nosso pessoal tem muito pouco acesso, e que nós estudamos com uma certa pouca profundidade. É uma coisa que, inclusive, eu estou lutando agora anunciada, e no meu curso lá de APMA, eu dou completamente em cima do Rule Finder. Eu estou dando duas disciplinas, máquinas navais e auxiliares e vibrações mecânicas. Tudo está lá previsto, então eu estou tentando passar essa cultura dos nossos colegas que estão a bordo para consultar a legislação, quando serem pegos, né? Porque eu tenho de parte. Então está lá, né, a legislação internacional, que está toda colocada na língua internacional, que as convenções, portos, resoluções, etc. Conclusão do resultado. Está aí o escopo inicial, né, que é o nosso querido SOLAS, né, 6.4.5, e se estivesse em vigor lá em 1912, não haveria tantas mortes no Titanic famoso, né, que foi o start do nosso processo aí, e que ele fala especificamente do ponto de vista de engenharia, né? Ele fala da estrutura compartimental de estabilidade, fala das máquinas de instalações elétricas, proteção, detecção de incêndios, meios de salvamento e sobrevivência, meios de comunicação, segurança da navegação e transporte de mercadorias perigosas, e o gerenciamento de segurança. Eu brinco que hoje em dia o SOLAS é um grande índice, né? Essa coisa que tem um índice tão grande, criou-se milhares de outras convenções, códigos, resoluções, etc., que todas referendadas no SOLAS. Então, o segundo, que eu não vou citar, porque o Anderson já falou bastante a respeito, nós estamos aí elencados em todas as nossas situações. O STCW, que é o alvo do que nós estamos conversando, né, que fala sobre a formação, o preparo e a certificação dos homens de mar, certo? Ele é fundamental, todo vaporzeiro, todo marítimo deveria
lê-lo uma vez na vida, pelo menos seguinte, porque está lá, está toda a regra de tudo que a gente tem que estudar. Uma outra coisa muito interessante que a gente tem muita dificuldade, eu tive a oportunidade, uns 12 anos atrás, auditando esse SEADA, e quando eu cheguei e pedi, na época, né, os Ino Model Course. O que são os Ino Model Course? Os modelos de curso, ou seja, as emendas que a INO estabelece o que cada um de nós, marítimos, centro de marketing náutica, temos que saber. E eu descobri que o SEADA não tinha isso, nem o SEADA, muito menos a DPC. Aí foi uma correria danada, aí compraram e hoje em dia tem eletronicamente, mas o que eu repito que todos nós deveríamos consultar esse material. Infelizmente ele não tem lá no Finder, ele é caro, mas é importantíssimo para a gente saber o que a gente tem que saber. O que a gente tem que ter conhecimento e detalhar isso para poder realmente trabalhar dentro das regras. Qual regra, né, que para evitar normalmente no mar, né? Mais pilotos, mas nós também temos que saber, né, porque pode ser que navegar, temos que manter todo o equipamento dessa segurança no dia aberto. As linhas de carga, né, e a reserva de flutuabilidade, também temos que saber, isso é uma coisa que pode cair para o maquinista especial, para o piloto isso não é novidade, mas para o maquinista sim, porque nós trabalhamos com estabilidade a bordo. Imagina a quantidade de combustível, de óleo lubrificante, água, etc., que nós, maquinistas, manipulamos a bordo na embarcação. É uma coisa enorme e que a gente tem que trabalhar em conjunto lá com os pilotos, principalmente com o imediato, para poder equilibrar isso e trabalhar em conjunto. Eu também costumo falar com os meus alunos, com os meus colegas, porque a gente não para pensar. Né? Já pararam para pensar a quantidade de óleo que nós temos a bordo para fazer uma viagem na África e voltar, por exemplo? Vamos levar 30 dias para ir e voltar, né? Tem a operação lá. Aqueles classe Lady lá famosos, né? Marisa, Nome, etc., consumindo a ordem de 1 tonelada de óleo pesado por hora. Eu nós tive na faixa de 25 toneladas dia. Então imagina com 30 dias a quantidade de óleo que eu não tenho que ter a bordo para ir e voltar, por exemplo. É uma enormidade. Então é uma coisa que a gente tem que parar e pensar sobre isso. Né? A gente não pensa nessa. Às vezes a gente tem mais óleo do que carga, por exemplo, que consome óleo. O London Convention, né, que fala sobre o alijamento do tripulado no ar, né, para salvar a vida, como o Anderson já falou. Ele é fundamental para a gente saber como fazer isso, em que momento fazer isso, estar prevenido. Se Deus quiser, nunca precisaremos usar, mas temos que saber todo essa arcabouço legal para nos defendermos e fazer a coisa como tem que ser feita à medida que. Aí para os principais códigos, né, o Modul, o ISM, o IGC, o IGC, o IGG e o SPSP. Todos eles são muito pautados em segurança do ponto de vista de manter a vida, e o ISPS, que é a parte da security, que é a parte do antiterrorismo. Também é manter a vida, mas com outro aspecto. Não nos esqueçamos que o Modul Code é um código do SOLAS para plataforma de petróleo, né? E ele é muito pautado em cima dele. E eu diria aos senhores que acredito, pelo que eu vi e tal, conversei com algumas pessoas, que o ISM será uma pauta bastante relevante nessa prova, nesse exame, para a redação do nosso certificado. Aí a legislação nacional, não está muito abordada aqui nos emendas, mas eu acho importante a gente saber. Esta, né, que é a Lei de Segurança Nuclear, que pauta tudo que nós fazemos no Brasil, inclusive dá poder de lei aos solos e aos dispositivos da NIT, a RLESTA com a sua regulamentação e as normas, são normas regulamentadoras, normas da autoridade marítima, que regulamentam tudo isso com um detalhamento.
tudo isso que a gente está falando aqui nas águas jurisdicionais brasileiras. Ela, esta é a definição de inspeção naval, né? Professor Juarez, desculpa me interromper, eu acho que está travada. Entendi. Travou? Travou a tela. Tá. Que parte? Sim. Que parte passou? Não, ficou só na primeira. Não passou nenhuma? Nenhuma. Caraca. Achei que era só a minha tela, mas estou vendo que não, tá? Passou Esse deve ser o Office 2007. Tem que ter as manhas do profissional, pô. Tem as manhas. O meu é novinho, cara. A gente vai falando aqui. Eu estou apresentando aqui, quando ninguém falou nada, estou de pé embaixo, porque a gente não consegue ver o que apresenta. Bom, estou apresentando, vou falar um pouco agora. Então, os códigos, né, essa é uma espécie, certo? A definição, né, de inspeção naval, que é uma atividade administrativa, né? E eu brinco que o aluno entendeu que a inspeção tem uma inspeção de vistoria naval. A inspeção naval é que nem polícia na rua, né? Aqui, documento, para, identifique-se, quem é você, né? Ela é inopinada, não tem hora para acontecer, não tem, faz a hora que você quiser. E a vistoria que nem aquela inspeção que a polícia faz, os carros normalmente. Agora não está nem mais compartilhando, tá, professor? Eu parei para compartilhar. Tirou, tá. E ela é importantíssima, por quê? Porque ela faz com que vocês tenham a certificação das suas embarcações. Né? A vistoria naval é que emite os certificados do navio para que autorize ele a navegar. Certo? E é uma coisa que a maioria das pessoas não tem muita noção, né? E que acontece através das classificadoras ou certificadoras. Que hoje eu sou uma delas, né? Eu fazia parte do GPC na parte de vistoria e hoje eu estou na salva de certificação fazendo exatamente a mesma coisa, só que do outro lado do balcão, né? Com a delegação de competência da Autoridade Marítima Brasileira. Muito bem. Também, né? Temos 28 pessoas prestigiando a sua aula, só para... Todos os amigos, é só amigo, é covardia, tá fácil. Aí nós temos toda a questão de borda livre, né, por exemplo. Deixa eu tentar ver se eu consigo botar de volta aqui. Essas imagens seriam interessantes para vocês. Apareceu alguma coisa aí? Apareceu? Sim, apareceu. Roda livre. Isso aqui é muito didático, é muito simples. Vamos né? Paulo José. Que é o borda livre, que é aquilo que sobra, né? Ou seja, aquilo que dá de reserva de culpabilidade da embarcação. Né? Oi, boa noite, senhor. Uma coisa muito simples, muito didática, né? Está acima do nosso custo, acima do máximo de carregamento, né? Que a gente tem que ir lá e olhar e ver toda a questão de estanqueidade quando eu penso em borda livre. Né? E a gente não pensa só no disco, só na carga, eu penso em toda a segurança para que eu evite o embarque de água não esperado, não apropriado. Né? É isso que o historiador naval, por exemplo, vai ver. E o que o piloto tem que olhar quando está a bordo, navegando e vendo a segurança da sua embarcação. Isso eu continuo aqui. E também na questão das inclinações, né, de projetos são 15 graus máximo, na verdade são 12 tolerados, e evita exatamente isso. Essa parte vermelha aqui que a gente não quer que aconteça. Eu estou dando noções rápidas, porque o tempo é escasso, a gente tem que ir muito a fundo. Está lá o propósito da borda livre, né, reserva de culpabilidade e tal. E o famoso disco de Clinton, que foi o que nós conhecemos no nosso ciclo. E, para quem não sabe, ela foi a primeira legislação estatutária internacional. E tem um standard em inglês chamado Clinton, que terminou
de ter um carregamento máximo, e muitos navios estavam sobrando exatamente porque não cumpriam essa determinação de não carregar além do que deveria. Essa é uma fotografia que eu tirei, que é uma questão da vistoria de condição. Não está especificada ali nas nossas emendas, porém é uma vistoria estrutural muito interessante, em que você tem que ver toda a parte de corrosão, de como está acontecendo com o navio, toda a parte de medição de espessura, ou seja, a parte de engenharia pesada, e que o pessoal não vê muito a bordo, mas está previsto aqui, principalmente a parte de gerência, cadê? Está no item. Mas tem uma parte aqui que fala da parte estrutural, por isso eu lembrei de esgotar esta figura aí. Ou seja, é uma das atribuições do piloto e do chefe do imediato do chefe de navio, quando possível, descer nos tanques de lastro, descer nos porões, para ver em que condições eles estão, se é uma nuvem, por exemplo, que está acentuada ou não. E depende dessa situação, pedir os devidos reparos, etc. Outra coisa muito importante, que a gente não pensa muito, e que está previsto aí também, é a questão da engenharia de segurança. E eu adoro botar essa escala de grafite aí, porque é na dela, né? Isso é inclusive uma fotografia da Nina, né? Porque o pessoal muitas vezes não é um símbolo, digamos assim, né? Da parte de segurança do homem a bordo, que é subir e descer de bordo. E eu boto aqui uma listazinha, a quantidade de itens de insalubridade e periculosidade que nós temos a bordo, e a gente não para pensar nisso. Primeira brincadeira que eu faço com meus alunos nesse aspecto é que todo maquinista é um submarinista, por exemplo. Nós trabalhamos debaixo da linha d'água. Todos nós maquinistas trabalhamos debaixo da linha d'água. E a gente não se toca disso. Com exceção do chefe, que está lá em cima no escritório, né? Hoje em dia o chefe vê a mim mais de periculosidade, né? Ele não desce para a praça de máquina, é proibido descer. Absurdo isso, mas está lá escrito na legislação brasileira. Então, só orientando rapidamente: altas e baixas temperaturas, né? Alta e baixa tensão, abaixo do nível do mar, pressurização, inflamáveis e explosivos. Essa questão de pressurização é uma coisa interessante para as pessoas não se tocam. As pessoas já pararam para observar que todos os nossos casarinhos são pressurizados? Eles estão no mínimo 0,1 acima da atmosfera externa da embarcação. Por quê? Isso é uma coisa muito importante, porque ele tem que estar pressurizado para que não haja poluição a bordo, que não haja entrada de materiais contaminantes, e também, se Deus nos livre e guarde, houver um incêndio, a fumaça não entre para bordo da nossa embarcação. Haja uma segurança para que possamos sobreviver a esse problema. Inflamáveis e explosivos, né? Vibração, ruído, produtos químicos, dejetos, para falar aí do nosso tanque de esgoto a bordo, produtos químicos, né? Não só a carga, como nós, principalmente o pessoal de máquinas, temos muitos desengraxantes, engordurantes, etc. Espaços confinados, isso é outra coisa que vai cair com certeza, isso eu não tenho dúvida. Deve cair algum item sobre a segurança do espaço confinado, que é um assunto do momento, na DPC, inclusive. Vasopressão caldeira, para toda aquela parte de carga dos fundos, para pressurização, etc. Partes novas, atmosfera contaminada, iluminação, dificuldade de acesso, né, que o pessoal fala muito, principalmente na parte de espaços confinados, carga suspensa, trabalhar. Certo? Bom, senhores, acho que com isso
eu falei demais, rápido demais, mas a gente tentou só alertar do que pode vir a cair no nosso exame. É uma quantidade gigantesca de material. Disponibilizei lá aquele site acho que não estava no site, né? Vocês não viram, né? Deixa eu voltar aqui, isso é importante, para que vocês possam ter material para estudo. Muito bom. E também pedir autorização para colocar no site da PMM. Pode. Isso é público, nada disso aqui é invenção, isso aqui é público. Professor, ainda temos 10 minutos. Alguém tem Vamos conversando aqui. perguntas? Professor Clóvis está levantando o dedo. Pode falar, professor. Fala aí, Clóvis. Está desligado, Clóvis, o áudio. Apareceu aí? Esse é o site lá do Refinder lá, gratuito. Apareceu? Apareceu. Apareceu sim. Refinder. Pode falar, Durante muitos Clóvis. anos foi pago, agora eles disponibilizaram, qualquer um pode pegar. Diga, Clóvis, o que você quer? Está desligado. O microfone está desligado, Clóvis. Vidal, você consegue desbloquear o... Eu estou tentando aqui. Está desativado. Vamos lá. Tentar de... Alguém quer fazer Eu acho, professor Clóvis, não é o senhor que bloqueou? Você mesmo que estou... Não assisti. Eu não sei porquê. Censuraram, Clóvis. Ricardo Andrade. Ó, Ricardo, acho que o seu áudio está aberto aí. Por aqui está tudo direitinho aqui. Tá me escutando agora? Agora sim. Sim. Faltava apertar aquele botão. Ok. É só para ratificar aí, quando o Anderson estava falando, a questão da estabilidade, está no anexo 3, né? No item 10, aí fala, né, a questão da estabilidade, né? Relacionada dos esforços. Isso, exatamente, né? E outro ponto também que você estava mencionando, onde você falou a questão da engenharia de segurança, isso aí no anexo 2, no item 4, onde fala preparo, operação, detecção de defeitos e medidas. Aí entra a questão da segurança do trabalho, correto? E outro ponto que você mencionou aí, a questão da quantidade de carga, que também está no anexo 2, no item 5, né? Nós temos aí o 1, 2 e o 3 aí, que é a questão aí da quantidade de óleo que nós temos a bordo, que nós já mencionamos também em relação ao consumo, ok? Ou seja, senhores, nós temos uma planta industrial gigantesca a bordo de uma embarcação e a gente não tem a menor ideia da quantidade de itens que a gente aborda. Para vocês terem uma ideia, quando a gente faz uma análise de plano, não análise de plano, você pegar o projeto da embarcação e analisar ela para ela poder navegar ou não. São 1.116 itens diferentes que a gente aborda todos esses arcabouços aqui para alguém poder tripular uma embarcação, poder sair. Então é uma quantidade de informação surreal. Então eu estou muito preocupado com esse exame, porque eu estou achando que vai ser muito um arraso, o pessoal vai passar, porque o pessoal sabe o que está falando. Nós, modéstia à parte, nossos tripulantes são de primeiríssima linha, reconhecidos internacionalmente pela qualidade. Mas eu acho uma covardia o que estão fazendo. Eu fui voto vencido disso na época que eu estava lá, eu participei do início dessa discussão, etc. e tal, e eu tinha uma ideia diferente para fazer isso aqui. Primeiro que aliás, é uma pergunta que eu estou fazendo. Se alguém souber me explicar, eu fico muito contente que ele nunca
soube me explicar isso. Professor, a Raquel Novo está pedindo que você pode falar sobre a prática de máquinas ser pressurizado, sem ser apenas para alimentação dos motores. Então, deixa eu só acabar esse raciocínio. Se alguém sabe dizer por que é que as nossas cartas capengam a cada 5 anos. Eu queria entender isso. O engenheiro deixa de ser engenheiro depois de 5 anos. O médico não deixa de ser médico. O professor deixa de ser professor. Por que nós, marítimos, deixamos de ser marítimos, depois de 5 anos? Eu queria entender. Alguém sabe? Eu já procurei lá na Minas, porque geralmente tem cada legislação que sai, tem um arrazoável de motivações para cada item. Esse item eu não consigo achar. E ninguém sabe me explicar isso. Eu queria entender isso. Eu queria entender a razão para isso. Não vejo razão para isso. Essa prática é internacional ou é só no Brasil? É internacional, está na STCW. É uma determinação da Índia. É estranho, hein? Realmente é difícil de entender. O Neudes escreveu Coisas da Marinha Mercante. A resposta. Deve ter geralmente tem alguma motivação. Toda essa legislação, senhor, eu sei que eu participei muito disso. A gente escreve a legislação, participa. Aliás, é um convite que eu faço, entra no site lá da CEPUM, que tem fóruns para a gente discutir os novos itens para serem incluídos ou não na legislação internacional. Então, a cada 2, 3 meses há uma reunião lá na escola da DPC falando sobre isso. Participem, vão lá. É raro você ver marítimo, é impressionante. Todo mundo está lá, o armador está lá, os sindicatos não estão, os armadores, as indústrias estão lá e o marítimo não vai. Somos poucos para deixar a parte de verão chatear os caras. E a gente participa e tem voto. Então, não, nós queremos, nós não queremos, faz sentido, não faz sentido. Ontem não, hoje é quarta. Hoje teve reunião, lá. Hoje teve, eu não pude ir, infelizmente. Fiz semana passada e levei a turma da PMA. Foi a primeira vez que uma turma inteira viciada foi participar desse fórum, do PPR. Então, quer dizer, é importante a gente participar. Desculpa, alguém fez uma pergunta, Raquel? Eu vou convidar, primeiramente quero te Juarez, e o tempo pode até explicar depois a Raquel de novo, mas eu quero aproveitar a oportunidade de convidar o professor Marcelo de Máquinas. Ele dá aula na FEMAR, no Ensino Profissional Marítimo, e agradecer mais uma vez também, Juarez, tenho certeza que 75%, tem que fazer 75% da prova no dia 28, eu tenho certeza que aqui todos vão conseguir. E obrigada ao material disponibilizado lá na PMM, e agora eu tenho a honra de convidar o nosso queridíssimo professor de inglês, Marcelo. Cadê o Marcelo? Olá, boa noite. Boa noite, Marcelo. É um prazer estar aqui com todos. Fala do teu livro, hein, Marcelo? Ah, pode, tudo bem, né? Pode jabá? Pode jabá, vou dar um jabazinho aqui. É bom. Então, boa noite, doutora Rose, boa noite, meu querido professor Clóvis, comandantes em geral, comandantes Ludelene, está aí, né? E eu, assim, para localizar as pessoas na tela do computador, não sou muito bom, não, mas sentem-se abraçados e cumprimentados aí, saudações. Bom, eu também sou chefe de máquinas, né? Eu sou da turma de 89, só que eu sempre tive uma preocupação muito grande com a questão da comunicação, né? Sobre comunicação. Eu sempre andei no long curso, e quando eu estive no offshore, eu trabalhei em empresas estrangeiras também. Falando um pouquinho, né, da minha formação. Então, o que aconteceu? Durante toda a minha vida profissional, estou completando 31 anos de trabalho. Eu sempre fui professor e sempre fui oficial de máquinas, né? O que eu fazia? Eu embarcava alguns anos, aí eu parava, eu fiz faculdade de letras, eu fiz pós-graduação em letras e ensino inglês, fiz mestrado e agora estou no doutorado. Tem algumas questões aqui que são muito importantes, né? Eu vou tentar, digamos assim, colocar em equilíbrio o meu lado chefe de máquinas e o meu lado
professor de inglês, né? Por exemplo, a questão dos 5 anos, que o comandante Juarez abordou aí, não é? A expectativa que eu tenho... Ô, chefe, desculpa, está no comando mesmo, desculpa, chefe, eu troquei para mim. O chefe Juarez, por exemplo, falou uma coisa muito importante. Eu estou investindo numa pedagogia voltada para simuladores, porque eu acho que é uma grande solução futura, né? E a pergunta é muito boa, por que se perde a certificação? E ao passo que hoje você tem simuladores, todos eles em inglês, onde o ensino por simulação, né? Onde a inteligência artificial está atuando. Eu acho que isso poderá ser um argumento futuro forte para que principalmente se remova, digamos assim, do contexto internacional essa obrigatoriedade, visto que você pode simular com tremenda, digamos assim, nitidez, né? Com tremenda confiabilidade em si. Em tudo que a gente fala da Marinha Mercante, né? A gente fala da Organização Marítima Internacional, International Maritime Organization, e da minha parte, né? Nessa questão toda, eu tenho atuado como professor de inglês técnico de máquinas, 1 e 2, desde 2007. Sempre indo, voltando, marcava. Eu desembarquei em definitivo em 2018, depois dessa jornada, digamos assim, né? E eu brinco dizendo que era marítimo vai e volta, né? Eu embarcava outros anos, desembarcava, fazia faculdade, fazia especialização, e assim eu cheguei até o doutorado. Em 2018 eu desembarquei em definitivo, né? Cheguei a chefe de máquinas e tal. Eu digo que toda a minha experiência na Marinha Mercante foi excelente. Tudo que eu tenho hoje vem de lá, certo? Menino pobre, eu batalhei, acho que foi excelente. E aí, já que a doutora Rose falou, né? Essa aqui, ó. Epa, peraí, não, livro fantasma não, já chegou ontem. Ih, pessoal, tô pegando o tempo aqui com a câmera. Ó, vendo aqui? É o fundo, mas agora está aparecendo. Chegou, o lançamento vai ser no dia 26, lá na UERJ, né? Lá no 11º andar, dia 26 do 4. Andou rolando aí uma arte aí pro dia 25, desconsiderem, por favor, que é o rapaz lá do Editora Terror, mas eu já mas vamos lá. Esse livro ainda não é um livro didático. Eu vou lançar uma coleção com 3 livros didáticos, exercícios. Estou falando tudo preparado por mim, porque tem a questão dos direitos autorais. Quando não for da minha parte, a gente vai buscar autorizações e tal. Então, pessoal, para não estender muito aqui, primeiro que eu tive a oportunidade de conhecer essa nova modalidade, né, digamos assim, de revalidação de certificado há pouco tempo, não é? Há pouco tempo mesmo. Foi a partir das minhas tentativas de lançar meu livro, né? Eu sou sincero, eu li rapidamente ali o edital, né? Eu vi algumas publicações ali, né? Eu não tenho, sendo sincero, não tenho a menor ideia de como isso aí vai ser cobrado. Eu vou falar um pouquinho do que reza a legislação, né? Muito bem. O STCW prevê, no seu texto em inglês, em várias oportunidades, não vou poder pedir aqui, a questão do inglês técnico, tá bom? Vamos lá. O que eu planejei para hoje? Eu vou falar um pouquinho da legislação, um pouquinho dos métodos do ensino e um pouquinho da minha pesquisa, tá, pessoal? São três coisas. Uma coisa, sim, eu posso falar, como especialista da área, eu trabalho com ensino, pedagogia, inglês e máquinas. Máquinas eu já trabalho, com máquinas em geral, já trabalhei na indústria também, já vão aí 29 anos intercalados aí, mais 15 anos, né? Eu atuo lá pela FEMAR no Ceará, muito bem. O famoso Model Points, de língua inglesa, é o 3.17, tá? Então ele tem 2 partes, certo? Tem 2 partes, tem uma introdução, tem 2 partes para oficiais. Bom, se a gente for pensar em formação, que não é o caso aqui, né?
os oficiais têm que ser formados ou têm que ser treinados no inglês para fins específicos nas 4 habilidades, né? Speaking, listening, writing, né? Sempre esqueceu. Speaking, listening, writing e reading. Lembrei. Nas 4 habilidades. O que isso implica? O que isso implica? Implica investimento, né? Implica na abordagem correta. Vamos lá. Nessa prova, que eu não sei quem vai fazer, como vai ser abordado, nessa prova vocês não vão ter a parte, como é no SMCP, por exemplo, né? E aí eu vou fazer algumas perguntas também. Como é, por exemplo, o curso de prática, né? Você tem uma prática do SMCP. O que acontece? Eu acredito que você vai ter uma prova, né, em inglês, escrita com algumas questões, é isso? Exatamente. Vai ser múltipla escolha, né? É a primeira Tá. vez, ninguém sabe. Sim. Uma coisa eu posso falar da Banca, não bibliografia. existe banca, ninguém sabe da banca. Sim. Aqui nós temos 2 professoras do Magistério da Marinha, no SEAGA, né? Inclusive me deram a honra, eu as respeito muito. Uma delas foi minha colega de faculdade na UERJ. Então, não sei se provavelmente serão elas, né? Não vou citar nomes, porque não é o caso. Mas o que acontece? Uma coisa eu digo, eu não sei quem preparou a bibliografia ali, né? Mas aí eu concordo mais uma vez com o chefe Juarez. A bibliografia não, assim, como especialista da área, não posso falar porque eu embarquei em embarcações estrangeiras, né? Estou chegando ao doutorado com língua inglesa. Meu mestrado foi um estudo de análise de necessidades de ensino para alunos da ESPOM, tá? Então, ali no meu livro você vai encontrar métodos de ensino, abordagens, um pouquinho da história lá do ensino, uma vasta bibliografia, quase pensar, né? Assim, uma série de dados, né, para que se melhore o ensino de inglês. Muito bem. Inglês técnico hoje é uma forma de chamar o ensino de inglês para profissionais, é uma forma ultrapassável. Tá? Ultrapassada eu vou colocar entre aspas, porque todos falam inglês técnico. Conhecemos inglês técnico. Tá? E durante muito tempo o inglês técnico foi somente, ou passou por uma fase, ou alguns compreenderam de maneira informal, seria só o estudo do vocabulário. Bem, se você está dizendo, Marcelo, que o inglês, essa terminologia de inglês técnico ficou para trás, o que veio? English for specific purposes, ou seja, inglês para fins específicos. Né? Então, por isso que o meu trabalho foi a análise de necessidades. Por quê? O que você precisa? Vamos pensar no pessoal do EROM, né? Como é que é mesmo a sigla? EROM diz o que mesmo? EROM. Você pode falar Erome ou Erone, só para diferenciar. Um termina com M e outra com N. Então, beleza. A de você é Erone e Erome. É exame de revalidação, né? Então, a pergunta que nós temos que fazer para um curso de língua inglesa voltado para isso é: o que as pessoas que vão revalidar estão precisando? Estão precisando ler, escrever e fazer uma prova de múltipla escolha? Então é isso. Então a gente pega a bibliografia, certo? Prepara um curso instrumental de inglês para fim específico voltado para o cara passar nessa prova, não é isso? É isso. Agora, se você monta um curso de náutica, e aí eu passei a ensinar inglês técnico de náutica também, mas para as turmas do ACOM, né, acho que todos conhecem, né, as turmas do ACOM, eu acho que tem um ou dois alunos aí presentes aqui, uma saudação aos meus alunos, né, que, se alguém tiver aqui, alguém disse que ia participar e tal, eu mandei o link. Já o pessoal de náutica, eles precisam da fraseologia. Se você pegar o Standard Marine Communication Phrases, que é o SMCP, né, frases padrão marítimas, né, de comunicação,
Você pega lá o documento. Tax Interpretation. O documento está lá. Então você tem o Model Points, que a todo momento cita o SDCW, e diz que os oficiais têm que falar, têm que escrever, têm que ler, têm que ouvir e identificar. E ao mesmo passo você tem uma fraseologia padrão, né? Então é o seguinte, quanto menor o domínio de língua inglesa, eu estou falando do nosso contexto na mercante quando eu falo língua inglesa, tá? Então o cara tem uma necessidade de inglesa para fins profissionais. Então quanto menos conhecimento de inglês e mais ele precisa se comunicar em inglês, mais é utilizada a fraseologia. O problema é que o documento vem com uma série de frases, não há uma metodologia, não há uma abordagem. Quando a gente fala abordagem, a gente fala em abordagem para fins específicos. Tá? A abordagem é um conjunto filosófico, um conjunto de ideias, é um conjunto de diretrizes. Né? Até como o mestre Flores, ele falou sobre abordagens, um certo apanhado de filosofia, né? Da manutenção, não foi, mestre? O mestre falou isso. Né? Então, quando a gente fala em approach, em abordagem, é para fins específicos. O aluno não pode, não quer perder tempo. Né? Ele não quer ficar no verb to be forever. Né? E aí tem uma professora que postou no Instagram um negócio muito importante, muito engraçado, aliás. Nunca mais, verb to be, never again in my life, alguma coisa desse tipo, né? E os cursos de inglês aqui, primeiro, eu falei, grandes professores aqui fora não conhecem a terminologia, não conhecem a cultura, não é? Eu sou a parte das ciências humanas aqui, não é? Então você tem uma cultura, você tem geração de novos termos, a parte gramatical tem que ser totalmente simplificada, né? Você tem que ter um approach, uma abordagem para fins específicos e às vezes você utiliza uma ou duas ou três metodologias. Então, esse meu lançamento, se tiver a oportunidade de ir lá no lançamento, eu vou ficar muito honrado, não é? É uma singela obra, tá? Uma singela. Professor Clóvis, eu não tive contato com o senhor, mas é claro que o senhor está super convidado, certo? Por questões da vida, questões aí XYZ, a gente sabe que nós todos estão convidados, eu ficaria muito honrado. Muito bem, então, voltando ao Standard Marine Communication Tools, um montão de frases jogadas espalhadas. Né? Então, o que a gente faz lá no curso de náutica? A gente pega essas frases e aplica esse approach. Né? Material todo próprio, a gente aplica esse approach, essa abordagem, levando em consideração que a gente tem que ser straight to the point, a gente tem que ser direto ao assunto. E estamos falando com profissionais que já conhecem a área. Então, Marcelo, não, você é chefe de máquina, foi se meter a dar aula de SMCP pessoal? Claro, foi para isso eu comecei linguista. Né? E o que eu vim aprendendo com esses profissionais? Eu fui professor eu montei 2 cursos para o Sindicato dos Contramestres da Marinha Mercante, né, o Sindimestre. Foi um sucesso, foi uma oportunidade imensa. O pessoal ia me falando as manobras que eles queriam estudar em inglês. Eu aplicava a abordagem, a metodologia, e está lá gravado até lá no Sindimestre os 2 cursos. Né? Então esse approach, essa abordagem que é relativamente nova. Tá? Eu sou, assim, eu trabalhei na UERJ como professor substituto, né? Porque eu terminei o mestrado. Para você entrar na UERJ hoje, a Universidade Pública, você tem que ter o doutorado, que é o doutorado agora, né? Mas eu teve vaga de substituto, não sei se todos conhecem a questão do professor substituto, é uma vaga temporária, mas eu tive o prazer de trabalhar durante 1 ano na UERJ. Professor, só para dizer que você tem 10 minutinhos. Opa, tá ótimo. Então eu trabalhei lá no setor de língua inglesa. Foi uma experiência fantástica e para lá eu levei essa abordagem para fins específicos lá na UERJ, que é uma coisa nova, não é? E uma das minhas intenções com esse trabalho de mestrado foi mostrar aos professores, mostrar quem quisesse, né? Auxiliar, quem quisesse, que existe uma forma sim eficaz
das pessoas falarem, das pessoas se comunicarem a bordo, independentemente, se o cara é do Acom, se o cara é da ECOM, se o cara é disso, daquilo, não interessa. Há sim uma forma técnica, né? Eu brinco até com o pessoal falando engineering minds, né? As mentes maquinistas, nautical minds, não é? E eu só vou, então, para a gente encerrar aqui, dizer o seguinte: podemos montar um curso para fins específicos, o pessoal passar na prova? Podemos montar esse curso. Como é que vai ser esse curso? O pessoal vai precisar falar? Não, então a gente não vai perder tempo com a parte. O pessoal precisa de quê? De análise textual, o pessoal precisa ler, o pessoal precisa entender, e o pessoal precisa fazer questões, e a gente precisa colocar. Eu concordo com o professor Juarez, com o chefe Juarez. Eu acredito que a prova não seja esse horror todo, né? Mas a gente precisa colocar umas questões com nível legal para desafiar o cara e o cara chegar lá, isso aqui, peguei a prova, passei na cara e pronto, né? Então, é isso que eu abordo agora, para que você possa ser eficaz, se o cara quiser falar, ele vai falar. Agora, se o cara quer só ler e escrever manual, é um curso. Se o cara quer falar, é outro, entendeu? Porque senão você faz o cara perder tempo, ele não atinge o objetivo dele. Tá? Então, eu queria só mostrar aqui rapidinho uma amostra só do material. Tá? Eu tenho autorização para compartilhar aqui a tela? Rapidinho. Então, o meu trabalho hoje, agora, no doutorado é o seguinte: técnicas pedagógicas, não é? De simuladores. Eu vou estudar simuladores através do viés da linguística. A linguística é a ciência da linguagem. Então, eu quero, a minha tese é o seguinte: que a gente pode melhorar muito a base do inglês para se facilite as manobras, as interações e ensino nos simuladores que sejam de língua inglesa, né? Eu que já fui aluno de simuladores, eu já estive na Coreia, né, participando do lançamento de equipamentos com simuladores e que já ensinei inglês para simuladores. Então, para a gente encerrar aqui, deixa eu só mostrar, dar um sample aqui, né, uma amostra de material. Deixa eu ver aqui se eu consigo compartilhar. Eu já andei até mandando alguns materiais. Isso, nomenclatura, eu estou falando aqui, nomenclatura, terminologia, né, sistemas e tal, né? Porque eu não achei, talvez eu tenha lido muito tarde. Hoje, por exemplo, eu dei a aula o tempo todo. A Ingrid está levantando uma questão muito importante, né? Não é? Eu presumo que interpretação de texto, né? Text interpretation. Mas isso está escrito lá no edital, pessoal. Desculpe, eu caí de paraquedas mesmo no edital, li muito rápido. Interpretação de texto é uma boa. Por isso que eu falo que é English for reading and writing, né? O cara não vai nem escrever, né? É leitura em inglês. Então, essa seria a minha sugestão de um curso focado. Oi, Ingrid, tudo bem? Agora estou te vendo aí, ó. Você até falou um pouquinho comigo lá no grupo, né? Muito obrigado pela sua pergunta, tá? E o que acontece? É importante, obrigado pela pergunta, né? É importante que o curso seja focado dentro da bibliografia. Eu, por exemplo, não concordo com aquela bibliografia. Tem um que é International Maritime Language Program. Já está ultrapassado, né? Mas não interessa, cara. Foi isso que eles botaram no edital, tá? É isso que tem que ser estudado. E tem que ser preparado aquilo ali, tá bom? Espera aí que eu tô com medo de tempo aqui, pessoal. Vamos lá. Bom. Porque eu gosto do assunto pra caramba, né? Se me permitem, se me permitem ser coloquial, né? Eu tô igual o pinto no lixo aqui, cheio de amigos, num ambiente familiar, mercante. Aí, cara, esse grupo não fala. Marcelo, esse exame foi criado justamente para resolver o problema da praticagem. Então, acredito que também não vai ser esses horrores, como se imagina. Eu concordo. Que vai dar tudo certo. Nós estamos acompanhando vocês. O Tadeu que apareceu aí. Vai dar tudo certo. E a PMM estará presente no dia da prova, dando o apoio psicológico. Ótimo. Porque tem, principalmente, eu abordo alguns mitos no meu trabalho. É só para mostrar aqui rapidinho.
né? Rapidinho do exemplo do material totalmente preparado por mim, é um material de náutica, né? Eu não cheguei a ter tempo de olhar não tive tempo de olhar a bibliografia de inglês lá de náutica, né? Como é que eu passo aqui? Cadê o botãozinho aqui? Eu passo aqui no meu, né? Passo aqui no meu, desculpa. Pronto, me achei aqui. Vou passar, vocês estão vendo aí, né? Então, o mais importante hoje numa aula dentro dessa abordagem é que você estabeleça os objetivos. Os objetivos a partir de uma estrutura de análise de necessidades, que aí eu ensino como faz essa análise de necessidade. Então, você faz uma análise de necessidade porque você não quer que o aluno perca tempo, tá? E não vou ter tempo de falar aqui, os exercícios têm que ser exercícios interativos e focados no aluno, não é? Muito bem. Vários tipos de exercícios focados no aluno para desenvolver as habilidades dele, tá? E no final é primordial que se dê o feedback, tá? Então esse é só um exemplo aqui de materiais para náutica e máquinas que eu preparo. A minha preocupação é que nós sabemos que as turmas, pelo menos tirando pelas turmas que eu tenho experiência, mais de 15 anos lá no CIAGA, é que as turmas são heterogêneas. Então, se alguém tiver interesse de me procurar para a gente fazer algumas aulas demonstrativas totalmente gratuitas, digamos aí 3 ou 4 aulas, para que eu possa ensinar estratégias. Pessoal, inglês hoje é ferramenta, tá? O mais importante de tudo é a interpretação e a comunicação, principalmente a comunicação. Então eu tenho uma gama de experiência, de curso preparado. O cara quer só ler e escrever, beleza, não vai perder tempo para fazer outras coisas. Nosso cérebro é uma coisa maravilhosa, né? Mas se você só lê, se você só lê e só escreve, você não vai falar nunca. Cadê a parte fonética para você desenvolver? Né? O senhor acha que o listening ele é o mais importante? Está fora, claro, logicamente, mas para quem quer trabalhar, porque você sabe que tem diversas culturas, tem indiano, tem russo, tem americano, tem filipino, tem aquela torre de Babel toda. O senhor acha que o listening para esse pessoal, claro, está fora do escopo do Heron, mas o listening é importante para quem quer trabalhar assim a bordo? Olha só, como eu falei, tem o listening, speaking, o reading e o writing, né? O que acontece? As 4 habilidades. Se você for olhar a legislação para oficiais, aí eu não estou falando do Heron, tá? Se você for olhar o SCCW, o Model Course 3.17, o IMO Model Course 7.3, 7.04, 7.08, o oficial da Marinha Mercante, ele tem que não só, os oficiais, não só dominar a fraseologia, que é o SMCP, mas também outros aspectos de fluência, pelo menos intermediário, na língua inglesa, você entende? Então não há uma habilidade, se a gente for falar de profissão de mercante, que é uma profissão internacional, não há somente um aspecto mais importante como listening, e sim todos são importantes. No entanto, se você quer fazer esses alunos passarem numa prova, e se eles têm dificuldades de leitura, você pode fazer um curso, tá? Um curso chama-se Inglês Instrumental para Leitura, instrumentalizar esse curso, baseado na bibliografia, e aí o cara vai chegar lá, vai dar o resultado dele se ele estiver se sentindo inseguro. My teacher, um montão de coisa para estudar. we have only 2 minutes to finish. Only 2 minutes remaining. What a pity, yeah? What a pity. Ok, vou passar a bola para a doutora Rose. Thank you very much. Yes. Beleza, pessoal? Então, perguntas, dúvidas, questions? Como a gente só tem 2 minutos, a doutora Rose com a palavra. Então, gostaria muito de agradecer ao professor Juarez, ao professor Clóvis, ao Marcelo que estão presentes, o Anderson não se encontra. E eu não posso também de homenagear aqui a presença do senhor, que eu não conheço, do seu Délio, né? Do seu Délio e do Figueiró, Rogério Figueiró. Então, agradeço também a todos os alunos que estão aqui aprendendo.
E é isso. Até a próxima. Até a próxima. Muito obrigado. Belém. Muito obrigado a todos. Eu tá? respeito e admiração também, né? Você sabe, minha amiga. Boa noite a todos. Helene. Um prazer muito Tenham grande. uma noite